Seu primeiro filme foi Mãos Vazias na década de 1970, mas ele conquistou o reconhecimento nacional no cenário cinematográfico, dirigindo uma versão para cinema da trajetória da atriz Leila Diniz. No Retratos de hoje, vamos conversar com o cineasta Luiz Carlos Lacerda, mais conhecido como Bigode. Olá, Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, bem-vindo aqui ao programa Retratos. Muito obrigado. Vamos começar falando desse apelido, Bigode. De onde surgiu esse apelido? No segundo filme que eu trabalhei, eu era menino, tinha 20 anos, como assistente de direção do Nelson Pereira dos Santos, tinha um outro garoto que chamava Luiz Carlos Lacerda. Ele não seguiu a carreira de cinema, né? Aí o Nelson Pereira gritava, Luiz Carlos, vinham os dois. Não, Lacerda, vinham os dois. E eu já usava um bigodão meio zapata. E aí ele falou, não, o do bigode virou bigode, entendeu? Isso com quantos anos? 19 para 20. 19 anos. Foi quando começou a sua trajetória no cinema? Eu tinha feito um filme antes, como assistente de direção, do Rui Santos, Sim. Onde a Terra Começa, na Bahia. Aí meu pai era produtor, tinha produzido Rio 40 Graus, o primeiro filme do Nelson, então era a turma do meu pai, Nelson, o próprio Rui Santos e tal. E aí eu fui trabalhar com ele nesse segundo filme. O primeiro foi do Rui Santos. Bigode, você teve essa influência forte do seu pai? Você acompanhava Sim. o trabalho dele? Não acompanhava. Eu achava que eu ia seguir jornalismo porque eu escrevia. Tive livros publicados quando era menino, antologias poéticas e tal. Então eu achava que essa coisa do domínio da língua e tal, da escrita, que era o caminho que eu queria. Eu gostava muito de literatura. Seu pai era produtor cultural? Meu pai era produtor de cinema. Produziu esse filme do Nelson Pereira, o primeiro, Rio 40 Graus, e vários outros filmes. Então, eu ia no estúdio que ele tinha e tal. Eu, quando era menino, com 8 anos de idade, fiz uma figuração no Balança Mas Não Cai, um filme inspirado naquele programa de rádio que existia. Mas eu achava que não era isso que eu queria, assim. Mas aí, quando eu era da militância política, desde garoto. Aí quando teve o golpe militar, eu fui para São Paulo me esconder, não sei o quê. Eu era do Partido Comunista Brasileiro. Aí na volta eu estava muito desiludido, muito desesperado. E aí o Rui Santos passou pela minha casa e, você não quer ir comigo para Bahia e tal, vou fazer um filme. Para experimentar e tal, minha mãe ficou apavorada, mais um e tal. Aí eu fui e gostei muito daquela coisa de acordar cedo, na praia, todo mundo, filmar os atores, preparar o cenário. Achei legal. Aí quando eu soube que o Nelson ia fazer um filme, eu fui atrás dele. Bacana. E essa paixão, ela começou, você falou aí, a partir de 19 anos, você começou mais ativamente, né, no cinema. São quantos filmes já produzidos, dirigidos, feitos até hoje? Eu fiz só de curtas sobre personalidades da cultura brasileira, tem mais de 30. Mais de 30. Longas, eu tenho uns 7 longas. Médias, tem uns 10. Filmes que eu produzi, tem uns 15 longas. Agora, que tema mais te atrai? É comportamento humano? Comportamento. Meus filmes todos, de uma certa maneira, tocam nessa questão. Você acha que tem alguma relação com essa característica sua de ativista político na época da adolescência, do cinema também ser uma forma de mostrar uma realidade, de contar histórias? Tem essa relação? Eu acho que antes disso, quer dizer, como eu era da militância, né, quer dizer, essa minha preocupação com as questões sociais vieram antes do cinema, né? O cinema foi... Eu me apaixonei pelo cinema a partir do Nelson. O Nelson é apaixonante, ele tem uma paixão muito forte, apesar do meu pai também e tal, mas o Nelson é que me passou
esse prazer que é estar filmando e essa possibilidade de contar histórias através dos filmes. Eu gosto de contar histórias. Meus filmes todos têm narrativa. Mesmo os mais assim loucos, mais experimentais, mas eles têm uma narrativa. Existe, né, essa preocupação. Leila Diniz foi um filme que te colocou no cenário, vamos dizer assim, né, dessa sétima arte, que ficou muito conhecido. Como é que foi fazer? Foi muito bom, né? Teve um resultado muito bom, porque a Leila era minha amiga desde adolescente e tal, ela era uma grande amiga minha. Meu primeiro longa, ela foi a protagonista e ela morreu, inclusive, numa viagem de volta de um festival na Austrália, com esse meu primeiro longa, Mãos Vazias. E 15 anos depois, eu olhei em volta assim e vi que a sociedade brasileira tinha mudado do ponto de vista do comportamento, entendeu? Quer dizer, a mulher era diferente, essa coisa da gravidez. A Leila, por exemplo, foi a primeira pessoa que exibiu a sua gravidez, né? A gente é de uma época que as grávidas usavam um maiô comprido com um babadinho para esconder a gravidez. Sim. E tal. E a Leila Solar ficou grávida, perguntou para o médico se era bom tomar sol. E ele achou que ela era uma atriz conhecida que teria uma casa com piscina, ela morava no quarto de sala. Ela comprou um biquíni e foi para a praia de Ipanema. E aí foi aquele escândalo, aquela loucura e tal. Teve uma polêmica muito grande. E isso daí, hoje em dia você vê as grávidas todas de biquíni, que às vezes nem sabem, né, que foi a Leila que... E a Leila também inaugurou essa questão de uma linguagem, democratizou a linguagem. Eu sou de uma geração que só os homens falavam palavrão, entendeu? Então, a Leila espontaneamente, sem nenhuma agressividade, nada, ela falava. Sim. A Leila era uma pessoa muito à frente do tempo dela. Ela brincava muito com as feministas que não gostavam dela, né? Ela dizia assim, essas feministas que queimam sutiã na rua, eu não posso queimar sutiã porque eu nunca usei. Entendeu? Então ela tinha essa... Sei. E eu achei que estava na hora de fazer um filme para lembrar dessa mulher que transformou o comportamento da sociedade brasileira, não só da mulher, mas também do homem que teve que se relacionar com essa nova mulher. Agora, eu imagino, Bigode, que você deve ter um olhar muito atento a tudo, né? Principalmente nessas relações que se estabelecem entre as pessoas no dia a dia, na própria política, no próprio Brasil, fora do Brasil. Isso tem sempre que estar com um olhar atento. E tudo pode virar filme? Tudo pode virar filme. O Nelson Pereira diz isso, qualquer coisa dá filme. Agora, eu acho que esse olhar atento, esse olhar cinematográfico, já vem com a pessoa, entendeu? Eu sempre tive... É uma característica da personalidade, essa atenção pelo outro, esse interesse pelo outro, pelo olhar também do outro. Descobrir, né, que o outro tem a mostrar. O que é o outro, o grande mistério, né? Agora, eu quando era criança, a gente ia num casamento de uma prima e tal, minha família, e a gente chegava em casa e eles contavam a mesma história. O padre falou, a roupa da noiva e tal. Eu sempre tinha um olhar mais crítico e muito ligado ao humor, sabe? Eu via... No momento em que o padre levantou o negócio lá, não sei o quê, tinha uma senhora que o véu do chapéu ficou preso no ventilador, ou então um cachorro sarnento entrou, ficou do lado de uma mulher super bem vestida. Eu tinha sempre esse outro registro, que eles ficavam espantados. Nossa, mas eu não vi nada disso e tal. Então, essa atenção é uma coisa que eu digo para os meus alunos, que tem que ter uma coisa permanente, assim. Entendi. E você falou em alunos... Você é sempre na Mostra de Cinema de Tiradentes, você ministra oficinas, não é isso? Desde a segunda mostra que eu faço oficinas, né? E sempre teoria cinematográfica, né? Não, a primeira foi teórica, né? Que eram técnicas de direção. A primeira workshop, a primeira oficina, na segunda mostra. A partir da terceira, eu falei para a Raquel, que é a diretora, Raquel Halak, falei, vamos fazer uma coisa prática, vamos realizar um curta. Ela disse, mas será que dá tempo? Eu falei, vai dar. E ela topou na mesma hora, uma grande parceira minha. E é importante dizer que as mostras do Universo,
inauguraram no Brasil essa prática de oficinas, né? E não é bom existia a gente reforçar, antes. são 3 mostras, né? A mostra aqui de Tiradentes, que abre o calendário cinematográfico aí do ano, do Brasil. A gente tem a mostra de Ouro Preto e a mostra de Belo Horizonte, cada uma com um perfil e extremamente importante para fomentar principalmente a discussão, né? Exatamente. Mas eu comecei com essa coisa de dar aula, de ensinar. Na verdade, todos os meus filmes, desde sempre, eu tenho estagiários, eu formo assistentes que estão aí no mercado trabalhando e tal. Então, quando teve o Collor, eu fui convidado pelo Garcia Marques e vários outros brasileiros para ir para Cuba, para a Escola Internacional de Cinema. Fiquei meio com medo, passei a minha juventude numa ditadura, depois, mais velho, ir para uma outra ditadura militar cubana. Eu fiquei meio com medo, falei, eu quero conhecer primeiro a escola. Não, é uma escola internacional que tem liberdade de pensamento, de criação. Aí fui, passei um mês lá, vi que realmente tinha liberdade, aí fui para lá. E fiquei um ano lá, dando aula. E você vai me contar como é que foi essa experiência no próximo bloco. Tá bom? Ok. A gente está conversando com Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, já é uma figura conhecida da Mostra de Tiradentes de Cinema, está aqui na mostra desde a primeira edição, né? Desde a primeira. Pois é, a gente está contando, conhecendo aí esses casos que fazem parte já, né, dessa história do Bigode aqui na Mostra de Cinema de Tiradentes. Daqui a pouquinho a gente volta, fique por aí. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o cineasta Luiz Carlos Lacerda, o Bigode. Estávamos falando sobre a Escola Internacional de Cuba. Você teve a experiência, foi um ano que você ficou Foi lá? Foi um ano e pouquinho. Como é que foi pra gente? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi uma experiência muito rica, né? Porque é uma escola internacional com jovens do mundo inteiro, né? Gente jovem, os melhores, porque são escolhidos através de exames muito... Agora vai ter um em Belo Horizonte, inclusive, de admissão na escola. É uma escola onde tem uma parte teórica muito importante e uma parte prática também muito importante, permanentemente. E eu fui para lá num momento em que o Brasil estava completamente parado do ponto de vista cultural, né, com o furacão Collor, que fechou o Ministério da Cultura, com todas as leis de incentivo, né, e não havia nada, pouquíssimos filmes foram produzidos, e a gente vinha do período da Embrafilme com mais de 120 filmes por ano sendo produzidos. Então foi aquela depressão violenta, né? Mas aí eu fui para Cuba, foi muito importante também para mim pessoalmente, porque apesar da ditadura cubana e a escola sendo uma ilha dentro da ilha, como chamam, né, me proporcionou um conhecimento e um mergulho profundo na cultura da América Latina, que a gente não se considera da América Latina, né? Por causa da língua, da diferença. Então eu tinha assim, enfim, conheci alguns escritores cubanos, o Carpentier, o Nicolas Guillen, alguma coisa assim mais manjada, mas lá eu pude ler Lezama Lima, enfim, vários escritores, a própria pintura, o próprio cinema, e através dos alunos a música e a literatura e a pintura da América Latina. Foi uma viagem assim cultural muito
muito enriquecedor. Eu saí de lá com uma outra pessoa. Assim. Imagino. E por falar em cultura e essas culturas variadas, o Brasil, ele tem essa característica, né? Cada região tem a sua característica, a sua peculiaridade. E na 16ª Mostra de Cinema de Tiradentes, a gente discute um cinema fora do eixo, Rio-São Paulo. Você é carioca, né? E hoje a gente percebe na Mostra de Cinema pessoas do Nordeste, de várias regiões do país, mostrando o seu trabalho. Como é que você avalia isso? Eu acho que é o seguinte, quer dizer, quando o Collor caiu, né, se restabeleceu, e é preciso dar crédito ao presidente Itamar Franco, porque ele foi de uma generosidade, de uma compreensão, porque era um homem que tinha uma cultura muito vasta, né, e era muito amigo dos artistas e dos criadores de todas as áreas. Ele recriou o Ministério da Cultura, convidou o Antônio Wise para ser o ministro, a Secretaria do Audiovisual, as leis vieram todas com o governo do Itamar, né? Que o Fernando Henrique depois deu continuidade, mas foi o Itamar que merece esse crédito, entendeu? Então, e essa política estabelecida pelo Itamar, né, descentralizou a produção brasileira e finalmente abriu portas para que se representasse através do cinema essa diversidade cultural, né? Quer dizer, essas várias línguas e comidas e maneiras de viver, cultura no sentido mesmo dos hábitos, de tudo, né? Quer dizer, uma outra maneira, Rio, São Paulo, que é ali do lado, e Minas, nós temos culturas diferentes, completamente diferentes e tal. Essa riqueza, né? Essa riqueza que o Darcy Ribeiro fala da miscigenação, né? Também essa mistura, esse mexidão, né? Cultural, para falar de Minas, não tinha antes um espaço na tela, né? Quer dizer, era um cinema só do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque eram os maiores produtores. Hoje em dia você tem uma cinematografia mais democrática e mais representativa dessa riqueza cultural. Dessa riqueza. E para divulgar? As mostras auxiliam muito nisso, né? As mostras são fundamentais, principalmente para filmes que não vão entrar no mercado, né? Quer dizer, muitos filmes com uma proposta mais radical de linguagem. Então as mostras oferecem essa possibilidade do contato dos filmes menos comerciais com o seu público, né? Acho que é fundamental como criação também de uma plateia para o cinema brasileiro. Os festivais todos dizem, tem muito festival no Brasil, mas muitos festivais que possibilitam a circulação de muitos filmes que não vão entrar no circuito dos shopping centers, entendeu? Então, cada filme procura o seu caminho, o seu público, e os festivais possibilitam isso maravilhosamente. E alguns festivais, principalmente, também pela possibilidade de ter essas oficinas, de mostrar como se faz, de treinar, de conhecer o que o jovem pensa, aquela pessoa que chega com sede de aprender, né, Libode? Depois que a Universo e a Raquel inauguraram essa prática dos workshops, das oficinas no Festival de Tiradentes, hoje em dia é raro um festival de cinema que não tenha uma oficina, entendeu? E eu fico muito feliz porque nesses 13 anos de prática dessas oficinas por aí, né, eu tenho formado muitas pessoas do mercado de trabalho. A minha equipe hoje em dia, o meu assistente, o Pietro Gracia, o meu câmera e fotógrafo, que sempre é elogiadíssimo pela crítica, pela imprensa, que é o Alisson Prodli, que é o meu braço direito. Eu os conheci em workshops, entendeu? O Luciano Pérez, que é meu assistente também. Então, é muito bom você estar numa mostra com um menino que fez a tua oficina, daqui a 2 anos você vai para um festival, aí ele está com curta e ganha o festival, e aí dedica o prêmio a mim, eu choro, fico emocionado. Bacana, eu imagino. É muito legal, muita gente, mas é muita gente. Quantos alunos já passaram por você? Você tem ideia? Não, porque por ano é uma média de 35, então, né, e tem Ouro Preto, Belo Horizonte, então é sempre muita gente. É muito legal. Eu estava na festa de abertura, lá no jantar de abertura da mostra, tinham 2 câmeras de 2 televisões profissionais que vieram falar comigo, que foram meus alunos. Olha.
que são meninos do interior de Minas, cinéfilos que queriam viver do ofício. Né? E estão aí trabalhando. Então isso é muito legal. E esse retorno é constante, né? Constante. Vai passando o ano, você vai tendo esses mesmos retornos, né? Meninas que fazem produção, garotos assistentes de direção, diretores, hoje em dia diretores. Jovens estão em busca mesmo dessa área? Você acha? Os jovens estão sempre querendo falar alguma coisa do seu tempo, né? Isso é muito importante. Necessidade. Eu acho que antes disso a gente tem uma vocação de contadores de histórias, né? Isso vem do século XVI, quando os portugueses chegaram aqui, né? Os antropólogos, enfim, os precursores da antropologia, né? Os estrangeiros que vieram e pesquisaram a cultura da antropofagia, né? no século XVI. E eles repararam, isso tem na literatura, né, do Hans Staden, do Padre Tevet, eles contam que nas tribos tinham, as figuras mais importantes eram o Morubixaba, que era o grande chefe político, que decidia se iam guerrear contra outra tribo, ou se iam se aliar aos franceses ou aos portugueses. Tinha o pajé, que era o líder espiritual, religioso, né? Consultava os maracás para saber se estava na hora de ir para a guerra e tal. E tinha o Tuxaua, que era o responsável por passar a cultura oral, as histórias da formação daquela tribo, as histórias da religião também. E o Tuxaua é o contador de histórias. Ele tinha na hierarquia tupinambá, ele tinha a mesma importância que o líder religioso e que o líder político. Então a gente tem essa vocação lá da antropofagia que vem por esses anos todos. Mas eu acho que é algo também que deve ser resgatado de certa forma, né? Por exemplo, na família, até de certa forma estimulado, né? Dentro da própria casa, né? Sem dúvida. Hoje em dia tem muitos documentários assim, na primeira pessoa, que contam as histórias das famílias, né? A origem dessas famílias. Isso é muito interessante, porque isso daí, ao você mergulhar no universo particular, você fala de um universo mais amplo, né? Da sociedade brasileira. A gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. O Retratos vai para um rápido intervalo. Nós estamos conversando com o cineasta Luiz Carlos Lacerda, o Bigode. Daqui a pouquinho a gente volta, fique por aí. Estamos de volta com o programa Retratos, conversando com o cineasta Luiz Carlos Lacerda, Bigode. Bigode, eu queria saber umas histórias, queria uma avaliação sua. Você está aqui desde a primeira edição da Mostra de Tiradentes. Você acompanhou tudo, imagina, de tudo, né? Como que você avalia esse crescimento da mostra, essa evolução das discussões, amadurecimento nesse olhar em relação ao cinema? Nessa 16ª edição, o que você pode analisar, né? O que você pode perceber? Eu acho que a mostra criou primeiro uma identidade, né, do cinema contemporâneo, de exibir um cinema contemporâneo que não tem espaço no mercado cinematográfico, né? A distribuição desses filmes é muito rara, né? E com isso eu acho que forma, de uma certa maneira, um novo olhar sobre o cinema brasileiro, um novo olhar do público, né? Isso é muito importante. Você pode até não concordar com a hegemonia dessa linguagem cinematográfica, mas é importante que ela tenha uma janela de exibição para ser mostrada, né? Então eu acho que
essa coisa, a importância nesses anos todos foi a consolidação de uma identidade como festival. E o mais importante de tudo, eu acho que essas oficinas, elas se multiplicaram pelo Brasil afora, nos outros festivais, como eu já falei, e os festivais da Universo, tanto o Tiradentes quanto Ouro Preto e Belo Horizonte, no meio dos cinéfilos, dos jovens estudantes e tal. Eu ontem tive um depoimento de um menino, quando acabou a oficina, que a gente realiza um curta, né? E ele faz uma faculdade. E ele, emocionado, virou para mim e disse: eu há 4 anos faço uma universidade de publicidade e arte. E agora, depois de 4 anos, é que eu fui entender o que é a arte. É isso que eu quero fazer. Olha. Entendeu? Então isso daí, eu acho que o festival consolidou a importância da formação também dos quadros do cinema brasileiro, junto com esse olhar crítico. Eu acho mais importante ainda esse lado de investir na formação. Acho eu acho fundamental. E você gosta de vir como cineasta com filmes? Gosta de vir como mediador, como instrutor, ou de todo jeito? Olha, eu já tentei vir, porque meus filmes passam aqui sempre e tal, meus últimos filmes longas e curtas e médias passam aqui nos festivais da Universo, sempre tenho esse privilégio. Mas eu já pedi para vir só como cineasta, para acordar tarde, tomar banho de piscina, mas a Raquel não deixa. Porque diz, não, mas os meninos já estão mandando e-mails, querem saber quando é que abre as inscrições. E eu gosto muito, eu me divirto bastante, sabe? Você gosta de ter esse contato com os jovens? Adoro, e não é coisa de Maria Teresa de Calcutá, não, é vampiresco mesmo, sabe? Eu me alimento do sangue jovem. Assim. Nos meus filmes eles vão trabalhar, muitos vão fazer estágio, né? Eu sempre tenho estagiários que eu vou formando. Né? Sim. Tem filhos? Não, tenho 2 netos postiços, filhos da Cláudia Mauro e do Paulo César Grande, que são meus queridos amigos. Já estou te perguntando porque talvez, né, já vai se alimentando também desse espírito jovem em casa, né? Não tive filhos. Pois é. Na mostra de cinema, os meninos fazem, o filme é um curta, né, que eles realizam. Curta. E é apresentado no final. Vai ser apresentado hoje, inclusive. Né? Na verdade, a garotada chega, não tem noção, aí tem 2 dias de aulas teóricas. Chegam completamente sem noção? Ou a maioria, tem uns que vêm de curso de cinema, ou de publicidade, ou de comunicação, que também não tem noção. Tem alguns jovens cinéfilos e tal, mas aí eles vão aprender técnicas de direção, nomenclatura de planos, movimentos de câmera, noções básicas, tudo básico, que são 2 dias de parte teórica, de dramaturgia, de linguagem cinematográfica, narrativa. E aí a gente divide os alunos, subdivide em funções nos moldes de uma equipe profissional. Então tem diretores, produtores, câmeras, fotógrafos, editores, diretor de arte, diretor musical, todas as funções. E eles vão desenvolvendo isso e aprendendo a usar a linguagem do set e tal. Olha, vamos fazer um plongé aqui com um plano médio, plongé. Eles começam a falar essa linguagem para funcionar mais rápido, para se comunicar mais rápido. Sim. E é muito emocionante. Sim. Tem algum lugar que você não conheça aqui em Tiradentes? Você consegue aproveitar Tiradentes quando você vem, né? Não, nessas totalmente não. Curtir Tiradentes? Curto. Eu curto porque a gente sai filmando por aí e tal, tem uns intervalos, eu vou almoçar, saio correndo e tal. Agora, deve ter lugares que eu não consigo passar, entendeu? Eu imagino, 16 anos, né? De imaginar que conheça cada cantinho de Tiradentes. Você acredita que eu só fui a Bichinho há 2 anos atrás? Verdade. Mesmo assim, porque os garotos inventaram uma filmagem lá, senão não teria ido. Pois é. Então tem isso, né? Mas é muito prazeroso. Eu queria falar do meu último filme. Pode falar. Eu fiz um filme chamado A Mulher de Longe, que é baseado num filme que o Lúcio Cardoso, o escritor mineiro, que ano passado foi comemorado o centenário, começou a dirigir, uma tentativa dele na direção cinematográfica em 1949. Meu pai foi produtor, A Mulher de Longe. Começou a filmar numa aldeia de pescadores lá em Niterói e tal, aí choveu 25 dias e ele confuso com aquela coisa de um escritor complicado com a linguagem técnica, com a nuvem que não passa, com a chuva, com tudo. Escreveu um diário da filmagem, o filme ficou interrompido,
Durante 60 anos esse material desapareceu. 60 anos? Eu consegui achar uma parte desse material. A Cinemateca Brasileira recuperou esse material, restaurou esse material. 20 minutos a gente conseguiu recuperar, porque estava tudo muito estragado. O Canal Brasil financiou esse serviço da Cinemateca, né? Eu achei nas pesquisas lá na casa de Rui Barbosa, no Museu da Literatura, o diário e o roteiro, o diário da filmagem, que é literatura de alto nível de Lúcio Cardoso. E então fiz um filme que conta a história desse filme inacabado, que foi lançado lá na Mostra de Ouro Preto, em junho do ano passado, né, comemorando o centenário do Lúcio. Fizeram uma homenagem, o festival fez uma homenagem ao Lúcio Cardoso muito bonita, com fotos e tal, uma exposição. E o filme está circulando aí no mercado acadêmico, digamos, museus, no Museu da Literatura Casa de Rui, Academia Brasileira de Letras, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Cinemateca Brasileira vai passar agora. E eu estou com um novo projeto que é um roteiro de ficção que o argumento o Lúcio Cardoso deixou para mim. Chama Introdução à Música do Sangue. Eu quero ver seu filme esse ano todo em Minas. Pois é só ficar na expectativa mesmo, Com né? certeza. Quem tá em casa nos assistindo, minha expectativa, logo tem notícias boas-vindas por aí, né? E eu queria também dizer que certamente essa equipe que eu vou constituir terá muita gente oriunda das minhas oficinas. Nossa, que bacana. Bigode, foi um prazer tê-lo Também, aqui, para mim. No programa Retratos. Obrigado, público dos Retratos. Um prazer mesmo, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Sempre que possível, passar aqui por Minas, a gente conversa para contar mais casos. Muito obrigado. As portas mineiras sempre estiveram abertas para mim. Muito obrigada. E o Retratos de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana, mas você pode entrar em contato conosco pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br para sugerir entrevistados, comentar as nossas entrevistas e também acompanhar as notícias do programa pelas redes sociais, pelo Facebook, também pelo Twitter. A gente se encontra então na próxima semana. Até lá!